Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. O que significa buscar a verdade? 14. Passamos algum tempo comunicando e dissecando o problema das reivindicações sobre a conduta moral na cultura tradicional. Vocês têm alguma experiência real disso? Anteriormente, eu só reconhecia que essas afirmações sobre a conduta moral não eram a verdade, mas não percebia quão profundamente elas corromperam a humanidade. Foi só por meio de tua comunhão e dissecção que percebi que as várias afirmações sobre a conduta moral instiladas nas pessoas por Satanás parecem ser certas e boas aos olhos das pessoas, mas corrompem, paralisam e aprisionam os pensamentos das pessoas, fazendo com que elas neguem e resistam a Deus e afastando-as cada vez mais dele. É assim que Satanás tem corrompido a humanidade passo a passo até o dia de hoje. Se eu não comunicasse essas coisas em detalhe, as pessoas seriam capazes de reconhecer isso por conta própria? Elas conseguiriam dissecar a essência dessas afirmações sobre conduta moral? As pessoas não conseguiriam dissecar nem perceber claramente a essência dessas afirmações sobre a conduta moral. E após uma experiência prolongada? As pessoas seriam capazes de reconhecer os problemas de algumas afirmações sobre a conduta moral, mas não seriam capazes de dissecar claramente sua essência. Muitas vezes, as pessoas costumam tratar os ditados famosos da cultura tradicional e a verdade como equivalentes e os misturam, especialmente quando se trata de coisas que, por fora, se parecem com a verdade ou que parecem se conformar à moralidade humana, aos padrões de sua consciência e a sentimentos humanos. Todos acreditam que essas coisas são positivas e que estão alinhadas com a verdade, mas ninguém consegue ver que elas têm sua origem em Satanás, nem que, na verdade, são coisas negativas. Agora, alguma coisa que Satanás instila no homem é positiva? Não há nada de positivo nessas coisas. Ao contrário, todas elas são coisas negativas e venenos satânicos. Disso não há dúvida. Então, vocês chegaram a conhecer e a remover essas coisas negativas e venenos satânicos? Resta alguma coisa em sua mente que se assemelhe a essas coisas da cultura tradicional que vocês consideram ser corretas? Se restar, isso é um flagelo, um câncer. Vocês deveriam ponderar mais sobre isso agora e deveriam observar cuidadosamente e prestar atenção nisso no dia a dia. Vejam se existe alguma coisa naquilo que os outros dizem e naquilo que vocês ouvem, ou nas coisas que os impressionam, ou das quais se lembram, ou nas coisas que vocês aceitam no coração e consideram valioso, que se assemelhe àquilo que a cultura tradicional defende. Se existir, vocês devem discerni-lo e dissecá-lo e, então, abandoná-lo completamente. Isso
beneficiará a sua busca da verdade. Algumas pessoas citam a frase: "O sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas", enquanto escrevem artigos de testemunho experiencial. Vocês deveriam discernir se essa afirmação é correta ou errada, se ela é uma coisa positiva ou negativa, e se ela está relacionada à verdade, às exigências de Deus e aos princípios que as pessoas deveriam possuir ao lidarem com os assuntos. A afirmação "o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas" é verdadeira? Ela está alinhada com a verdade? Ela é algo produzido pelas leis e pelos regulamentos estabelecidos por Deus? Ela tem alguma coisa a ver com o fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas? Vão em frente e compartilhem seu conhecimento e entendimento dessa afirmação. Eu também já disse isso, especialmente ao organizar o trabalho da igreja. Se o pessoal não for designado corretamente, de acordo com os princípios, às vezes isso transformará o trabalho num caos. Se o pessoal for designado de acordo com os princípios, o trabalho poderá ser bem feito. Na época, eu via os papéis das pessoas como muito importantes e significativos, razão pela qual eu citava a frase: "O sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas". Agora percebo que eu carecia de um entendimento da soberania e onipotência de Deus. Eu sempre me concentrava no papel das pessoas e não havia nenhum lugar para Deus no meu coração. Quem mais gostaria de compartilhar seus pensamentos? A afirmação "o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas" não é um testemunho a Deus, mas um testemunho aos humanos, como se o sucesso dependesse de esforço humano. É uma negação da soberania de Deus e equivale a testificar de Satanás. Se essa afirmação for plantada no coração das pessoas, então, ao longo do tempo, quando elas forem confrontadas com problemas, elas acharão que basta encontrar as pessoas certas para serem bem-sucedidas, e elas não terão fé em Deus, nem confiarão nele. Portanto, essa é uma afirmação especialmente deformada. Seu entendimento dessa afirmação é, em essência, que ela não é correta, nem uma coisa positiva, e que ela certamente não é a verdade. Por que, então, vocês a usam? Se vocês a usam, que problema isso revela? Que carecemos de discernimento dessa afirmação. Qual é a razão para sua falta de discernimento? É porque vocês ainda acreditam que essa afirmação possui um aspecto correto e válido? Então, o que há de errado com essa afirmação? Por que vocês dizem que ela não é correta, nem uma coisa positiva? Vejamos primeiro se ela se conforma às leis objetivas das coisas. Na superfície, parece que são as pessoas que executam determinada tarefa. Elas arranjam o trabalho, executam o trabalho e acompanham-no. Elas executam um papel crucial
em cada passo e, no fim, determinam os resultados e o progresso desse item de trabalho. Por fora, parece que as causas, o processo de desenvolvimento das coisas e os resultados de tudo isso são determinados pelas pessoas. Mas, na verdade, quem é aquele que governa, orquestra e arranja tudo isso? Isso tem alguma coisa a ver com as pessoas? As pessoas aceitam passivamente as orquestrações do destino e de seu governador soberano, ou elas assumem ativamente o controle sobre tudo pessoalmente? Todas as pessoas aceitam passivamente a soberania, a orquestração e os arranjos de Deus. Que papel as pessoas exercem aqui? Elas não são fantoches nas mãos de Deus? As pessoas são iguais a fantoches puxados por cordas. A corda que é puxada determina o que elas fazem e o que expressam. Para onde as pessoas vão, o que dizem e o que fazem cada dia, nas mãos de quem está tudo isso? Tudo está nas mãos de Deus. As pessoas aceitam passivamente a soberania de Deus. Ao longo de todo esse processo, Deus determina o que Ele fará, se Ele exporá alguém, que mudanças e progresso Ele causará nessa questão e quando, qual será o desfecho final e quem Ele exporá e expulsará. Ele determina que lições as pessoas aprenderão por meio dessa questão, que verdades elas aprenderão e que tipo de conhecimento de Deus ganharão nisso, quais opiniões Ele reverterá nas pessoas e quais noções Ele as fará renunciar. As pessoas podem realizar todas essas coisas que Deus faz? Podem? As pessoas não podem. Elas não podem realizar essas coisas. Durante todo o desenvolvimento de qualquer questão, as pessoas só fazem coisas passiva e consciente ou inconscientemente. Mas nenhuma pessoa pode prever as causas, o processo, os resultados e desfechos alcançados de toda a questão. Tampouco nenhuma pessoa pode controlar nenhuma dessas coisas. Quem prevê e controla tudo isso? Só Deus. Seja um evento significativo que ocorra no universo, seja um incidente pequeno que ocorra em qualquer canto de qualquer planeta, isso não cabe às pessoas. Nenhuma pessoa consegue controlar as leis que governam tudo, nem o processo da progressão de todas as coisas, nem seus resultados. Nenhuma pessoa consegue prever o futuro de tudo, nem prever o que acontecerá. Muito menos consegue controlar o resultado de todas as coisas. Só Deus, que é soberano sobre todas as coisas, controla e governa tudo isso. O único efeito que as pessoas podem ter é exercer diferentes papéis, que podem ser positivos ou negativos, em ambientes grandes e pequenos, e ao lado de vários tipos de pessoas, eventos e coisas que são governados, orquestrados e arranjados por Deus. Esse é o efeito que as pessoas podem ter e o papel que elas exercem. Quando algo não é bem-sucedido
ou quando os resultados não parecem ser tão bons quanto esperado, e o desfecho não é o que as pessoas desejam ver, quando o desfecho até lhes traz grande tristeza e dor, essas também são coisas sobre as quais as pessoas não têm soberania. Elas não podem ser previstas pelas pessoas e, certamente, não podem ser controladas por elas. Se o desfecho de algo é muito bom, se tem um impacto muito positivo e ativo, se é muito edificante para as pessoas e exerce uma influência profunda sobre elas, então isso é de Deus. Se algo não alcança o desfecho desejado, se o desfecho não é muito bom nem otimista, e se parece ter alguns efeitos negativos em vez de positivos e ativos sobre as pessoas, todo o processo dessa questão também é orquestrado e arranjado por Deus. Não é controlado por nenhuma pessoa. Não falemos sobre coisas distantes. Falemos sobre o que pode ser observado na igreja, tal como a aparição de anticristos. A partir do momento em que um anticristo se manifesta, começa a agir, é promovido a líder ou obreiro e assume um trabalho importante na igreja, até o momento em que ele é revelado como um anticristo, discernido e exposto pelos irmãos e, por fim, expulso e rejeitado, durante todo esse processo, muitas pessoas são enganadas. Algumas até seguem o anticristo e algumas experimentam perdas em sua entrada na vida devido à influência do anticristo, etc. Embora tudo isso tenha sua origem nas perturbações de Satanás e seja o trabalho dos servos de Satanás, isso significa que Deus não vê a ocorrência e o desenvolvimento de todas essas coisas? Deus não sabe quais serão as consequências da aparição de um anticristo? Deus não sabe que impacto um anticristo terá sobre a igreja e os irmãos? Tudo isso é simplesmente o resultado de um fracasso causado pelas pessoas? Quando confrontadas com a emergência de coisas negativas como essas, muitas vezes as pessoas pensam: "Ah, não, Satanás se aproveitou de um ponto cego aqui. Isso foi Satanás perturbando as coisas." A implicação é: por que Deus não estava de olho nas coisas? Deus não escrutiniza todas as coisas. Deus não é onipresente? Deus não é onipotente? Onde estavam o poder e a autoridade de Deus? Dúvidas surgem no coração das pessoas. Qual é a fonte dessas dúvidas? Visto que o desfecho do evento é negativo, indesejável e não é o que as pessoas querem ver, e ainda menos está alinhado com suas noções e imaginações, isso confere um golpe à sua fé sagrada em Deus. As pessoas não conseguem entender e pensam: se Deus é soberano sobre todas as coisas e controla tudo, por que, então, algo como um anticristo enganando as pessoas aconteceria bem diante de nossos olhos? Por que tal coisa indesejável aconteceria na igreja e entre os irmãos? As dúvidas surgem no coração das pessoas, e sua fé de que Deus é todo-poderoso e onipresente
é desafiada. Quando a fé das pessoas em Deus é desafiada, se você lhes perguntar: de quem é a culpa de você desenvolver noções sobre Deus? Elas responderão: a culpa é de Satanás. Mas, já que Satanás não pode ser visto pelo homem, a quem essa responsabilidade deveria ser atribuída? Ela deveria ser atribuída ao Anticristo ou ao grupo do Anticristo. As pessoas dirão que aqueles que foram enganados pelo Anticristo e cuja vida sofreu perdas mereciam ser enganados pelo Anticristo. No fim, a que afirmação se resume o entendimento das pessoas referente a toda a questão? O sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas. Essa é a conclusão a qual chegam. Onde inserem Deus nisso? Elas não entendem que Deus é soberano sobre tudo. Por isso, atribuem tudo o que acontece à teoria vazia de que o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas. Quando as pessoas veem algumas coisas relativamente boas e positivas acontecendo em sua volta, tal como quando o Espírito Santo faz uma obra poderosa e todos têm muita fé, quando as pessoas permanecem firmes até em meio à perseguição e à adversidade, sem que ninguém se torne um Judas, e quando os bens da casa de Deus e a vida dos irmãos não sofrem nenhuma perda, as pessoas dizem: isso é a proteção de Deus. Esse sucesso não foi causado por pessoas. Sem dúvida alguma, é a obra de Deus. Suponhamos que as coisas que as pessoas veem acontecendo em sua volta são indesejáveis. Por exemplo, que a igreja enfrente opressão e prisão pelo grande dragão vermelho e os bens da igreja sejam apreendidos por Satanás. Digamos que a vida dos irmãos sofra perdas e que o povo escolhido de Deus seja espalhado por toda parte, desabrigado e impedido de voltar para casa. Suponhamos que a vida de igreja seja destruída e os membros da igreja não consigam mais viver a mesma vida de igreja de sempre. Imaginemos que eles não consigam mais viver uma vida alegre e feliz, de coexistência pacífica com seus irmãos, reunindo-se para comer e beber as palavras de Deus e cumprindo seus deveres, e que algumas pessoas malignas e não crentes comecem a espalhar noções para enganar os outros, fazendo com que eles percam a fé em Deus e caiam em negatividade e fraqueza. Em momentos assim, as pessoas não conseguem deixar de reclamar. Elas não ousam queixar-se de Deus. Por isso, reclamam desse jeito. Fulano é uma pessoa maligna. Cicrano é Satanás. Beltrano é um diabo. Se eles não tivessem sido descuidados nas reuniões e não tivessem sido presos, não teríamos acabado nessa situação de sermos impedidos de voltar para casa. Sem eles, ainda estaríamos vivendo a vida de igreja com alegria, comendo e bebendo as palavras de Deus e cumprindo nossos deveres normalmente. Tudo isso se deve a certa pessoa, a certo diabo, a certo Satanás
ou a certo regime satânico. Embora as pessoas não ousem abrigar nenhuma queixa contra Deus, nem atribuir a responsabilidade por toda a situação a Deus, naquele momento elas desenvolveram uma desconfiança, nem grande, nem insignificante e inexplicável, em relação a Deus. Que coisas emergerão desses pensamentos desconfiados? As pessoas dirão: aprendi uma lição com essa experiência. A partir de agora, considerarei cuidadosamente tudo o que encontrar e pensarei 2 vezes antes de agir. Não serei imprudente e não confiarei em ninguém facilmente. Serei especialmente cuidadoso em todas as situações e aprenderei a me proteger. Elas ainda têm Deus no coração? Elas ainda confiam em Deus e têm fé nele? Algumas pessoas dizem: como não poderia? No coração, eu ainda acredito em Deus e ainda tenho confiança genuína nele. Mas, em segredo, elas dizem a si mesmas: não confie nas palavras de Deus tão facilmente. Deus sempre testa e refina as pessoas. Não se pode confiar em Deus. Veja o que aconteceu bem diante de seus olhos. Membros da igreja foram presos pelo grande dragão vermelho. Por que Deus não nos protegeu? Deus quer que os interesses de sua casa sejam prejudicados? Deus sente indiferença quando vê como os não crentes enganam as pessoas? Se Deus realmente vê isso, por que Ele não se importa? Por que Ele não impede nem bloqueia isso? Por que Ele não nos esclarece para que possamos discernir que a pessoa que nos engana é uma pessoa maligna e não crente, distanciar-nos dela o quanto antes e evitar todas essas consequências? Quando o não crente engana as pessoas, por que Deus não nos protege? Um alerta rápido bastaria. Elas não recebem respostas a todos esses porquês e não conseguem obtê-las. No fim, depois de experimentarem isso, a conclusão a que chegam é: confiarei em Deus em assuntos em que deveria confiar nele, e confiarei em mim mesmo em assuntos em que não deveria confiar em Deus. Não posso ser tolo. Nós, irmãos, precisamos aprender a nos juntar para nos aquecer e ajudar uns aos outros. No que diz respeito a todo o resto, que Deus faça o que lhe agrada. Não podemos controlar isso. Se o grande dragão vermelho prender o povo escolhido de Deus, o trabalho da igreja e a vida de igreja serão fortemente obstruídos e o cumprimento dos deveres dos irmãos será fortemente afetado. Em momentos assim, os não crentes e os anticristos aparecerão para interromper e enganar, espalhando heresias e falácias, alegando que as prisões aconteceram porque os líderes e obreiros foram contra a vontade de Deus, e as pessoas serão enganadas por esses anticristos e pessoas malignas. Quando ocorrerem esses eventos, que não se conformam às noções e imaginações das pessoas, nem aos sentimentos humanos,
As pessoas nunca aprenderão lições com eles. As pessoas nunca entenderão a soberania, a orquestração, nem o caráter de Deus a partir desses eventos. As pessoas nunca compreenderão a vontade de Deus, nem entenderão que lições Deus quer que elas aprendam, que edificação Ele quer que elas obtenham, nem que discernimento Ele quer que elas ganhem com esses eventos. As pessoas não sabem nada dessas coisas e não sabem como experimentá-las. Portanto, quando se trata de todas as coisas que as pessoas veem ocorrendo em sua volta, elas realmente acreditam que a frase "o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas" seja correta e que ela seja mais real e confiável do que o fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é onipresente e Deus escrutiniza tudo. Na verdade, vocês ainda acreditam no fundo que a frase "o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas" é mais real, que os humanos determinam tudo, e dizer que Deus decide tudo parece um pouco vago. Por que as pessoas acham que é vago? Por que as pessoas acham que a afirmação "Deus decide tudo" não é confiável? Em teoria, é porque as pessoas não entendem a verdade e não conhecem a Deus. Mas, na realidade, qual é a razão? Na realidade, as pessoas não reconhecem nem acreditam que Deus é soberano sobre tudo. Dizer que as pessoas não reconhecem nem acreditam que Deus é soberano sobre tudo é correto, mas existe uma razão mais específica, que é que a frase "o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas" revela a perspectiva falha que as pessoas têm quando se trata de como ver as coisas boas e ruins. As pessoas acreditam que as coisas que lhes trazem paz, alegria, conforto e felicidade são boas e que elas vêm de Deus. Existem algumas coisas que fazem com que as pessoas se sintam desconfortáveis ou assustadas, que as fazem chorar, sofrer ou que as enchem de tanta tristeza que elas desejariam estar mortas. Algumas coisas até tornam impossível que as pessoas garantam uma vida de igreja normal e um ambiente normal para cumprirem seus deveres. As pessoas veem esses tipos de coisas como coisas ruins. O termo coisas ruins precisa ser colocado entre aspas. Coisas ruins podem ter um efeito bom sobre as pessoas? As pessoas não conseguem ver nem sentir esses efeitos bons. Por isso, em sua mente, o tudo sobre o qual Deus é soberano só inclui as coisas que lhes tragam paz, alegria, saciedade, benefícios, edificação, ganhos e as coisas que fortaleçam sua fé em Deus. Essas são as coisas que as pessoas acreditam fazer parte da soberania de Deus sobre tudo. Por outro lado, se, na superfície, algumas coisas parecem fazer com que a vida das pessoas sofra,
parecem causar danos aos interesses da Igreja, e se algumas pessoas são enganadas e algumas até são expulsas, e se algumas sofrem alguns eventos infelizes e suportam alguma dor, as pessoas acreditam que essas coisas nada têm a ver com a soberania de Deus e que elas são obra de Satanás. As pessoas acreditam que, se isso fosse a obra de Deus, essas coisas não apareceriam nem existiriam. É isso que as pessoas determinaram. Portanto, o entendimento das pessoas da frase "Deus é soberano sobre tudo" é muito unilateral e superficial. Isso se limita às noções humanas e está carregado de emoções humanas e não combina com os fatos. Deixem-me dar-lhes um exemplo. Deus criou todos os tipos de insetos e aves. Algumas pessoas dizem: "Eu acredito que todas as coisas que Deus criou são significativas, que todos eles são insetos benéficos e que todos eles são bons. As abelhas foram criadas por Deus, e todos os tipos de aves boas foram criados por Deus. Os mosquitos sempre picam as pessoas e espalham doenças. Portanto, os mosquitos não são bons. Talvez os mosquitos não tenham sido criados por Deus. Isso não é um entendimento distorcido? Na realidade, todas as coisas foram criadas por Deus. Só existe um Deus, o Criador, e tudo que vive e que não vive vem de Deus. Em suas noções, as pessoas só acreditam que os vários insetos e aves benéficos e outras criaturas benéficas vêm de Deus. No que diz respeito às moscas, aos mosquitos, aos percevejos e a alguns animais carnívoros que o homem considera especialmente violentos, essas criaturas não parecem vir de Deus e, mesmo que venham dele, elas não são coisas boas. Isso não é uma noção humana. Nas ideias e noções das pessoas, aos poucos, essas coisas foram categorizadas sistematicamente. Qualquer coisa da qual os humanos gostem ou que os beneficie é considerada positiva e como criada por Deus, enquanto qualquer coisa da qual os humanos desgostem ou que os prejudique é considerada negativa e como não criada por Deus, e pode ter sido criada por Satanás ou produzida pela natureza. Na mente das pessoas, muitas vezes, elas acreditam inconscientemente que moscas, mosquitos e percevejos não são coisas boas e não foram criadas por Deus. Deus definitivamente não criaria coisas assim. Ou pensam: os leões e os tigres sempre comem ovelhas e zebras. Eles são cruéis demais. Não são coisas boas. Os lobos são sinistros, astutos, ferozes, violentos e cruéis. Os lobos são maus, mas as vacas e as ovelhas são boas, e os cachorros são ainda melhores. Se alguma coisa criada por Deus é boa ou ruim, não é avaliado com base
em necessidades emocionais nem gostos humanos. Não é assim que as coisas são avaliadas. Deus criou todos os tipos de animais, incluindo as zebras, os veados e os vários tipos de herbívoros e também carnívoros ferozes, como os leões, tigres, leopardos e crocodilos, que são especialmente violentos, incluindo alguns predadores que podem matar sua presa com uma única mordida. Não importa se esses animais são bons ou maus aos olhos dos humanos, todos eles foram criados por Deus. Algumas pessoas veem os leões comendo as zebras e pensam: "Ah, não, coitada da zebra, os leões são ferozes demais, eles comem zebras." Quando veem um lobo devorando uma ovelha, elas ponderam: "Os lobos são tão cruéis e maliciosos. Por que Deus criou os lobos? As ovelhas são tão fofas, bondosas e meigas. Por que Deus não criou apenas animais meigos?" Os lobos são os inimigos naturais das ovelhas. Por que, então, Deus criou lobos e ovelhas? Elas não entendem o mistério por trás disso e sempre abrigam noções e imaginações humanas. Quando há incidentes de anticristos que enganam as pessoas na igreja, algumas pessoas dizem: "Se Deus tem piedade desta humanidade, por que Ele criou Satanás? Por que Ele permite que Satanás corrompa a humanidade? Já que Deus nos escolheu, por que Ele permite que anticristos apareçam na igreja?" Vocês não entendem. Entendem? Essa é a soberania de Deus. É assim que Deus governa sobre todas as coisas, e só quando Ele governa sobre elas desse jeito, todas as coisas podem existir normalmente dentro das regras e leis que Ele ordenou. Se Deus protegesse você e impedisse a aparição de anticristo na igreja, você saberia o que são anticristos? Você saberia como é o caráter de um anticristo? Se você só ouvisse algumas palavras e doutrinas sobre o discernimento de anticristos, sem nunca conhecer um, você seria capaz de discernir os anticristos? Definitivamente não. Se os anticristos e as pessoas malignas fossem impedidos de aparecer, você sempre seria igual a uma flor numa estufa. Assim que ocorresse uma mudança de temperatura abrupta, você murcharia sob a onda de frio repentina e seria incapaz de resistir. Portanto, se as pessoas quiserem entender a verdade, elas devem aceitar e submeter-se a todos os ambientes e a todas as pessoas, eventos e coisas sobre as quais Deus governa e que Ele orquestra. Todas as pessoas, eventos e coisas inclui as coisas que estão alinhadas com suas noções e imaginações e as coisas que não estão. Inclui as coisas que você vê como positivas e as coisas negativas das quais você desgosta. Inclui as coisas que estão de acordo com os seus sentimentos e inclui as coisas que não estão de acordo com seus sentimentos, nem com seus gostos.
Você precisa aceitar todas essas coisas. Qual é o propósito de aceitar todas essas coisas? Não é só construir seu conhecimento e aumentar sua experiência. É capacitá-lo a conhecer as palavras de Deus de forma mais prática e concreta, a entender a verdade e a experimentar a veracidade e a exatidão das palavras de Deus por meio desses fatos. No fim, você confirmará que as palavras de Deus são a verdade. Você aprenderá lições com as pessoas, os eventos e as coisas diferentes, capacitando a entender mais verdades, a perceber claramente muitas coisas e a se enriquecer mais. O resultado último alcançado por isso é que você será capaz de ganhar conhecimento do Criador por meio da emergência e do desenvolvimento de pessoas, eventos e coisas diferentes. Você entenderá seu caráter e essência e aprenderá que Ele governa e orquestra todas as coisas.